A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Boa noite, que bom poder estar com vocês, podendo estar entrando na casa de vocês através dessas ferramentas que temos hoje, que são as mídias, os meios sociais que a gente tem. Eu queria agradecer a Deus por isso, por vocês nos darem essa oportunidade de estar com vocês. Como eu sempre digo, esse culto é um culto que nós vamos fazer a Deus. Nós vamos glorificar ao nosso Deus, nós vamos falar com o nosso Deus, nós vamos ouvir o nosso Deus através da mensagem. Vamos levar louvores ao Senhor e pedir que Ele nos aceite diante do Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo nós podemos fazer isso. Eu convido você então a junto comigo estar aí participando desse culto. E lembrando vocês, nós temos aí nas nossas redes sociais, nós vamos estar no chat, que é onde você pode colocar aí os seus pedidos de orações ou até mesmo os seus pedidos de agradecimento a Deus daquilo que tem acontecido na sua vida. Faça isso, participe com a gente, né? Colocando então aí no chat as suas petições e as suas orações, amém? Eu gostaria de convidar você a abrir comigo para a gente iniciar esse culto na palavra do Senhor, em um salmo, Salmo 84. Então nós vamos dar uma olhada no Salmo 84, o versículo é do 1 ao versículo 4, vai estar aparecendo na sua tela, mas se você quiser pegar a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu telefone aí, que você possa ter aí como fazer a leitura, amém? Então o Salmo 84, versículo 1 ao versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus. E o versículo 4 diz assim: Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Amém? Essa é uma porção da palavra de Deus em Salmos, Salmo 84. Que feliz é eu e você hoje podermos estar na presença do Senhor, louvando e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Que feliz podermos nós entrar na presença dEle. E essa presença nos foi aberta de uma forma que você já sabe. O Senhor Jesus Cristo na cruz, ao brando dEle, quando Ele diz está consumado, então aquele véu foi rasgado. E é por isso que eu e você hoje somos como esse pardal e como essa andorinha. Podemos nos achegar a Deus, né, através do sangue de Cristo. Então eu convido você para a gente iniciar esse culto. Incline a sua cabeça, vamos orar e agradecer a Deus. E já iniciando, entregando a Ele o culto, porque esse culto será somente a Ele, porque é a glória dEle. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te bendizer, Pai, porque mais um momento o Senhor nos permite na tua presença, mais um momento o Senhor nos convida a entrar em tua presença. Por isso eu te glorifico, Pai, porque do teu lado nós podemos estar através de Cristo, porque com o Senhor nós podemos meditar na tua palavra, nos teus louvores, nas tuas orações, porque tudo que faremos aqui é para que chegue até o seu altar com um cheiro suave. Recebe esse nosso culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar e agradecer a Deus. Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus por esses louvores. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos continuar com o nosso momento de louvores e adoração a Deus. E agora nós vamos falar sobre algo que está em 2 Coríntios capítulo 9, sobre dízimos e oferta. É um momento também em que nós adoramos a Deus, é um momento que nós entregamos ao Senhor parte daquilo que nós temos, porque tudo quem nos dá é Ele. Então nós, como um verdadeiro louvor, eu acho que isso aqui é um momento mesmo de louvor a Deus, é louvar, é agradecer, é saber que tudo é dele, e que eu vou fazer parte, que a gente fala que é o dízimo e as ofertas, eu costumo dizer que é parte da colaboração permitida por Deus para que eu compartilhe com a igreja dele. Deus não precisava de nada disso, mas Ele nos dá a condição de contribuir para compartilhar da igreja dele. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Amém? Acharam então? Vamos à leitura então? Diz assim o texto: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. É Deus, e Deus é poderoso para fazer-lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Vejam, quem coloca no meu coração o desejo é o próprio Deus, porque Ele diz que Deus é quem traz eu a fazer a oferta. Ele é que me desperta a fazer isso. É interessante, Ele é que me supre e Ele é que me desperta a fazer isso. Então, com seu coração generoso, com um coração que reconhece isso que eu acabei de ler para você, faça a sua oferta. Vai estar aparecendo aí na tela de vocês a nossa conta bancária. E hoje nós temos também aqui na Conexão Primeiro em Mauá o Pix, que é o nosso CNPJ aí da igreja. Então você pode estar fazendo essas ofertas através dos depósitos, através de conta bancária ou do Pix. Eu peço a você também que você tenha aí o e-mail e você tenha o número de telefone que você pode estar entrando em contato para que você possa nos dizer como será usada essa oferta, tá bom? Se é um dízimo, se é uma oferta missionária, qual é a forma que você quer destinar isso que você está fazendo, amém? Lembrando que a nossa igreja, ela tem sido fiel naquilo que ela tem recebido, ok? A mesma que você não colocar, o destino disso será para a obra do Senhor, para o reino do Deus, amém? Então nós vamos orar, agradecer a Deus então, e que você possa ter um coração generoso, porque Deus, tanto comigo, como eu acredito que com você, Ele tem sido generoso, Ele é um Deus bom. Vamos orar e agradecer a Ele. Pai, louvado seja o Teu nome, nós queremos Te agradecer, bendizer o Teu nome por este momento também, Pai, que é o nosso culto. As nossas ofertas, os nossos dízimos, nós depositamos no Seu altar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa destinar isso a trazer mais almas à Tua igreja. Faz isso, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu Te agradeço, Pai, porque Tu és um Deus fiel. Não tem nos faltado nada. Não tem, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Por isso, Pai, que os nossos corações possam ser corações generosos, para que outros também se acheguem a Ti, de uma forma que façam assim, como nós hoje fazemos, porque antigamente nós também éramos duros de corações, mas hoje eu acredito que o Senhor tem nos quebrantado, porque a Tua glória se manifesta em nós, por isso nós Te glorificamos. Amém, amém. Deus te abençoe, vamos para mais um louvor.
igreja, vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia.
forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esses louvores, por tudo que nós temos feito aqui. Obrigado, Deus. Agora nós temos o momento da mensagem. Quero chamar aqui o pastor Miguel, que é o que vai nos abençoar hoje com a palavra de Deus, aquilo que Deus preparou no coração dele. Eu convido você a, junto comigo, orar pela vida dele, para que Deus esteja aí, aquilo que já ministrou no coração dele, que venha de encontro a ministrar no nosso e usar a vida dele. Inclina sua cabeça, vamos orar aqui pelo pastor Miguel. Deus e Pai, eu quero te louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Miguel. Usa a vida dele, Pai, grandemente para estar falando conosco e que venha de encontro, Pai, aquilo que o Senhor já tem preparado no coração dele. E que o nosso coração receba essa mensagem. E que haja, Pai, em nome de Jesus, através do seu Santo Espírito, a mudança no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastor. Fique à vontade. Amém, pastor Júnior, obrigado. Vou acertar minhas coisas aqui. Gostaria de saudar a amada igreja na graça e na paz de Jesus Cristo. É um verdadeiro prazer estar aqui hoje com vocês da igreja de Mauá. É um momento de grande alegria, tá? Eu vou retirar minha máscara, pois como se trata de um culto gravado e só estou eu aqui, eu posso retirar minha máscara. Amém? Quando o pastor Júnior me chamou para pregar, o pastor Júnior é um grande amigo, juntamente com a Denise, nos conhecemos há muito tempo. Sempre que a gente recebe um convite, nosso primeiro movimento é: o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer tocar no meu coração? Porque o pregador, ele precisa ser tocado pelo Senhor, para que a palavra faça efeito na vida dele. E para que através da vida dele, ele possa transmitir a palavra do Senhor. E quando Deus me chamou a atenção sobre esse texto de Marcos 4, 35, 41, foi interessante, porque esse texto recentemente, eu havia realizado uma pregação. E a primeira coisa que vem na cabeça é: mas eu já preguei sobre isso. Eu já falei sobre isso. O que eu não sabia é que o Senhor tinha uma nova mensagem através desse texto. E no mês de janeiro, eu preguei sobre enfrentando as tempestades. Mas hoje o Senhor me trouxe uma nova mensagem. Porque quando eu preguei ali naquela outra igreja, a palavra do Senhor falou comigo.
E primeiro, eu aprendi através da palavra do Senhor, mas eu aprendi de prova prática. E eu vou testemunhar depois para vocês sobre o que Deus fez. E hoje eu queria falar com vocês sobre aprendendo com as tempestades. O que nós podemos aprender com as tempestades? O que Deus pode nos ensinar com as tempestades? O que nós precisamos para entender como aprender com as tempestades? E para isso, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, no texto de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto, para que ao ler você possa absorver, entender a mensagem que o Senhor está transmitindo. Esse texto diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar aqui. Pai, fala conosco, Senhor, através desse texto, assim como o Senhor falou comigo, Senhor. Agora, eu entrego esse texto aqui, Pai, entrego a minha vida e peço que o Senhor me use, que a palavra do Senhor possa tocar em nossos corações, possa a mensagem do Senhor possa chegar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. É muito interessante quando nós lemos esse texto, porque ele fala de uma palavra tempestade. E nós aqui no Brasil somos acostumados com tempestade. Segundo os especialistas, é um dos países que mais tem raios no mundo, é o Brasil. E nós já somos acostumados com tempestades. Mas o que é uma tempestade? É importante entender qual que é o conceito de uma tempestade. E segundo o dicionário, a tempestade é uma agitação atmosférica violenta. O que é uma tempestade em nossa vida? É uma agitação na sua vida violenta. O que é uma agitação? Uma agitação é um grande movimento, é algo que começa a acontecer de forma incontrolável e que ela se torna violenta, que ela se torna incontrolável, que você não consegue ter em suas mãos. E nós podemos e nós devemos aprender com as tempestades, porque as tempestades nos ensinam, primeiro, a fortalecer a nossa fé. Elas nos ensinam a conhecer quem é o nosso Deus. Elas nos ensinam que nós dependemos totalmente de Deus. E sobre tempestades, é importante a gente entender que todos nós vamos passar por tempestades. Não adianta você achar que, não, eu não vou passar por nenhuma tempestade. A minha vida nunca teve uma tempestade. Todos nós vamos passar por tempestades em nossas vidas. Sejam ricos, sejam pobres, sejam pessoas grandes, pequenas, sejam quem for. Todos nós vamos passar por tempestades. Isso é uma verdade. As tempestades na vida vão acontecer comigo e com você. Se é que não aconteceram. A minha já aconteceu. Segundo, nós temos que entender que as tempestades, elas são imprevisíveis. Você não consegue prever. A própria tempestade meteorológica, por mais que os meteorologistas tentam entender e tentam compreender, quando eles identificam, ela já está acontecendo. Não é algo que você consegue saber um mês antes, 2 meses antes, um dia antes. Mas é algo que vai acontecer. Independente do que você possa fazer. E elas são imprevisíveis. Como assim imprevisíveis? Pode ser um acidente. Você pode estar dirigindo seu carro, bater seu carro, sofrer um acidente e parar no hospital.
e ali ter que se recuperar, passar um longo tempo de recuperação. Pode ser uma doença que você fala, não, eu sou imune a essa doença, eu não vou pegar. E certo dia você está lá e se depara com essa doença. Pode ser um exame. A tempestade pode ser um exame. Você foi fazer um exame de rotina, você foi fazer um exame de sangue e de repente você foi confrontado que está doente, que precisa se tratar, que aquela doença os médicos consideram ela incurável. Então as tempestades, elas são imprevisíveis. E todos nós vamos passar por tempestades. As tempestades, geralmente, elas são incontroláveis. E essa questão de controle é muito interessante. Porque todos nós temos essa tendência a não gostar de ser pegos de surpresa. Todos nós, geralmente, fazemos coisas para nos prevenir. Até mesmo na tempestade. Amanhã vai chover. Então eu vou levar um guarda-chuva. Vai esfriar. Então eu vou levar uma blusa. Porém, às vezes, tudo que você faça, tudo que você procure, não vai ser suficiente para você controlar a tempestade na sua vida. Mas as tempestades, elas têm um valor pedagógico muito grande. Porque as tempestades na nossa vida nos mostram quem é o nosso Deus. Quem é Jesus. Eles nos mostram que o exercício da nossa fé nos ajuda a passar por essas tempestades. E vamos lá, voltando ao nosso texto, do verso 35, capítulo 4, verso 35. Como passar pelas tempestades? Como que nós podemos vencer as tempestades? Primeiro, estar atento a que Deus fala. Os discípulos estavam ali, no verso 35, e não prestaram atenção. Jesus disse a eles, vamos para o outro lado. Ele disse assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. E é interessante, porque quando você lê o texto, você entende que ele não estava falando só de atravessar para uma outra margem do rio, ali do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é um mar muito interessante, porque chamam-se de mar, mas ele é um lago. E os discípulos, eles estavam acostumados a pescar ali. Eles conheciam aquele lago. E aquilo ali era uma atividade corriqueira, sair de uma margem e atravessar a outra. Mas a palavra do Senhor já dizia, vamos para o outro lado. Ele estava levando eles a um outro nível. E era isso que ele estava preparando eles. Era isso que ele queria que eles aprendessem. Olha, a partir de agora vocês vão para o outro lado. E é interessante, porque no verso 36 ele diz assim, deixando a multidão, eles, quem eles? Os discípulos o levaram no barco. Eu estava analisando esse texto e é interessante porque os discípulos, apesar de ainda estarem no começo, apesar de algumas dúvidas, eles se garantiram, eles pegaram Jesus e falaram, não, vamos levar no nosso barco. Por quê? Porque o texto diz que haviam outros barcos. Eles poderiam dividir as pessoas poderiam estar, algumas em um barco, outras em outras, mas não, os discípulos entraram no barco e eles foram com Jesus, porque eles queriam que Jesus estivesse no barco. E, gente, é importante isso. Temos que lembrar, Jesus está no nosso barco. O nosso barco pode ser o nosso lar. O nosso barco pode ser a nossa igreja, pode ser o nosso trabalho. E nós temos que, sempre que sair, ir aos esses locais, levar Jesus no nosso barco. Você não pode sair, ir ao seu barco e não levar Jesus. E o que é levar Jesus? É você ter a confiança, a fé, ter Ele no seu coração. É você entender que quem você está levando no barco é o Deus, Criador de todas as coisas. Em Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ele é o Criador. E disse Deus, haja luz.
E disse Deus, faça a separação entre as águas. Você está levando quem criou o mundo, quem com a sua única palavra, ele consegue fazer a separação das águas, ele consegue criar. Você está levando no barco aquele que morreu por você, aquele que estava ali na cruz, sofrendo pelos seus pecados, aquele que morreu para te salvar. E os discípulos tomaram essa atitude de levar ao barco. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que foi se enchendo de água. Eu imagino essa situação. Eu tive uma experiência, nós estávamos em Santa Catarina, e nós fomos atravessar de uma margem a outra, para uma ilha. E eu lembro que o tempo estava aberto, nós entramos num barco, era um barco para 12 pessoas, nos sentamos nós dois ali, e o tempo estava aberto. De repente, no meio da caminhada, começou um vento, e aquele vento jogava para lá, jogava para cá, e daqui a pouco começou a balançar, e teve pessoas ali no barco passando mal, e eu lembro que a primeira coisa que você faz, Senhor, tem misericórdia de mim. E é uma cena que, porque você fica impotente, quando o negócio começa a balançar para lá, balança para cá, e você olha, e é mar para lá, e é mar para cá, e você fala, para onde que eu vou? E é interessante como Deus trata das coisas. Nós conseguimos atravessar, e Deus me chamou a atenção a um detalhe. A pessoa que estava dirigindo ali o nosso barco, ela deveria ter muita experiência, então ela soube conduzir o barco no meio da tempestade, e nós atravessamos, e é interessante que você olhava as ondas, e ele ia em direção às ondas, e Deus falou, é assim que eu faço com a vida de vocês, eu dirijo, eu sei o caminho, eu sei a direção. Porém, eu imagino o desespero dos discípulos. Apesar de toda a experiência que eles tinham, eles começaram a ver o quê? O barco enchendo de água. E qual que é a nossa reação quando as coisas começam a ficar fora de controle? A gente tenta estabilizar. Quando nós falamos aqui tempestade, é uma agitação, e você tenta fazer o controle, você tenta trazer o equilíbrio. E quando acontece uma situação em nossa vida, a primeira atitude é a gente começar a agir com as nossas próprias forças. E foi o que eles fizeram. O barco estava enchendo com água. E eles falaram, nós temos que tirar essa água daqui, senão esse barco vai afundar. E eles começaram a agir, eles começaram a tirar a água. Eu imagino que eles gritavam um com o outro, rema para cá, rema para lá, vamos avançar. Independente do que eles faziam, cada vez mais a situação estava crítica. Cada vez mais a situação estava ruim. E aí me chama a atenção o verso 38, que diz assim, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? E nessa ministração, nessa estudo desse texto, esse foi um dos textos que mais me chamou a atenção. Primeiro, porque ele chama um detalhe que nós sabemos que o nosso Deus não dorme, mas Jesus queria mostrar, eu estou aqui, junto com vocês, e estou tranquilo. Ele queria demonstrar a força da sua fé. Mas a frase dos discípulos, ela chama a atenção para algo que nós constantemente fazemos. Quando a situação fica ruim, quando a situação começa a piorar, a primeira coisa que nós fazemos é, Senhor, mas por quê? Senhor, o que está acontecendo? E é interessante, porque isso é natural nosso. A palavra de Deus diz que Jonas, ele passou por uma enorme tempestade. Eu acho que, sim, lendo a Bíblia, uma das maiores tempestades que nós podemos ver na Bíblia foi, Jó, vou corrigir, Jó passou por uma das situações mais críticas que nós podemos ver de alguém. Ele perdeu mulher, perdeu filho, perdeu os bens, ficou doente, adoeceu. Porém, Jó perguntava, Senhor, por quê? Senhor, por quê? É natural a nossa situação, nós termos essa visão. Nós gritarmos, nós clamarmos.
Senhor, não te importas que morramos? Talvez você esteja vivendo isso na sua vida. Talvez alguma situação, como saúde, uma doença que pode ter tomado conta, um casamento que está em crise, financeiro, doença. Eu gostaria de dizer para você que muitas vezes o medo e a ansiedade em nossas vidas faz com que nós projetemos situações que ainda nem aconteceram. E foi o que aconteceu com os discípulos. O que eles acharam? Nós vamos morrer. Eles já estavam enxergando que o barco ia afundar e que eles iam morrer. Só que eles esqueciam o que Deus diz. Diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Eles tinham que somente clamar e colocar os seus pedidos diante do Senhor. Devemos confiar em Deus. Devemos entender o que Deus tem para nós. E principalmente, entender que o Senhor está no controle. É interessante quando nós olhamos a reação de Jesus. Eu fico imaginando, porque eles estavam no desespero. O barco deveria estar já cheio de água, as ondas batendo por todos os lados, eles clamando, eles gritando, eles pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus se levanta e a palavra diz, repreendeu o vento e disse, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Esse texto, ele entra em total consonância com Gênesis, demonstrando quem era Jesus, demonstrando que Jesus era Deus, a força com que ele tem sobre a natureza, a tranquilidade e a calma com que ele age. Eu fico imaginando qual seria realmente a minha situação ali dentro do barco. Vendo Jesus, vendo o vento se acalmar, vendo a bonança. Por quê? Porque Jesus estava mostrando, vocês têm que ter fé. Eu domino sobre toda a natureza. Fui eu que fiz a natureza, eu que criei o mundo, fui eu que criei as coisas. Eu sou o Deus Criador de todas as coisas. Eles seguem. E o texto diz assim, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Note que ele chama atenção. E o texto diz, ainda não tem fé? Mas na verdade Jesus estava querendo dizer, a fé de vocês é muito pequena. Jesus não estava dizendo que eles não tinham nenhuma fé. Até porque Jesus reconhecia que quando eles foram ao barco, eles levaram Jesus, todos estavam juntos com Jesus. Mas ele estava chamando a atenção. Depois de tudo que vocês viram, depois de tudo que vocês aprenderam, vocês não têm fé? Os 12 discípulos aqui que estavam com Jesus, eles tinham visto as coisas que Jesus tinha feito. E aí vamos voltar um pouquinho atrás só para entender o contexto. Assim que Jesus chama os seus discípulos, no texto de Marcos 1, ele começa o seu ministério. E aí eles veem Jesus expulsando demônios. Eles veem Jesus curando. Eles veem Jesus fazendo maravilhas. E depois Jesus começa, no capítulo 2 e 13, começa a transmitir a mensagem e mostrar, olha, esse é o meu reino. Durante todo esse tempo, eles estavam tendo a sua aula teórica. Mas Jesus tinha separado para eles uma aula prática. E essa era a aula prática. Essa era a aula que ele queria que eles ensinassem.
Jesus havia ensinado eles a orar. Em Marcos 1-3 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Isso está em Marcos 1:35. Então eles sabiam que necessitavam orar. Eles sabiam que a oração era a chave ali da vitória deles. Eles tinham visto os ensinamentos que Jesus deu em Cafarnaum. Eles tinham aprendido a pregar. Porém, Jesus queria levar eles a um outro lado. Jesus queria levar eles a um outro nível de fé. E o texto ele termina assim: e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Você já se perguntou, durante uma situação difícil, você já questionou, por algumas vezes, Deus, assim como os discípulos, e gritou: Senhor, não te importas que morramos? Como eu te falei, no começo desse ano, Deus me deu essa mensagem com outro enfoque. Eu não perguntei como os discípulos, mas para você entender o que aconteceu, começo de janeiro, no final de janeiro, eu e minha esposa estávamos em férias, indo para Curitiba. Eu lembro que nós estávamos indo, conversando, e nesse intervalo, era um domingo, nós colocamos o culto ali para ouvir. E nós íamos ouvindo o culto, estava o irmão Vitor Quevedo aqui cantando, nós ouvíamos os louvores. E nesse caminho eu lembro que nós estávamos indo, paramos, almoçamos. E aí duas coisas começam a te chamar a atenção. A primeira, assim que nós saímos do restaurante, na primeira curva, havia um carro capotado, bem na nossa frente. Eu lembro que Deus nos livrou. E na sequência, por um período muito curto, tocou o telefone. E era meu cunhado, e falou assim: ó, a mamãe, a minha sogra, a esposa da minha, a mãe da minha esposa, ela tinha caído, ela tinha passado mal, e eles estavam chamando a ambulância porque ela não acordava, ela estava mal. E eu lembro que Deus falou claramente aos nossos ouvidos: volta. Eu lembro que nós fizemos a curva, faltava 30 quilômetros para chegar em Curitiba, nós viramos, nós voltamos. E nesse caminho, assim que nós fizemos o contorno e viramos em direção a São Paulo, o trânsito parou. Acidente. Você começa a falar: poxa, Senhor, o Senhor mandou voltar e de cara um acidente, nós estamos travados. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que foi um caminhão de madeira que havia caído, e o próprio motorista levantou e começou a tirar as madeiras, e abriu-se o caminho, e nós seguimos de volta em direção a São Paulo, e chegando aqui por volta de 1 hora, chegamos ao hospital. Minha sogra tinha sido internada, e ela ia ter que ser transferida e fazer uma angioplastia. Eu lembro que ela foi lá, ainda ela falou assim: cuidado, não me transfere para o hospital tal, porque o hospital lá está cheio de Covid. E a gente orou com ela e, enfim, ela foi transferida, ela fez a angioplastia. A minha esposa e meu cunhado ficaram com ela no hospital, ali no período de recuperação, e voltamos para casa. E aí você olha e fala assim: a tempestade passou. A tempestade acabou. E ela estava se recuperando bem, eu lembro que estávamos todos ali. E eu lembro que chegou um dia, começou meu cunhado não se sentir bem. Tosse, dor de garganta, um pouco de febre. Eu lembro que ele foi ali, comprou um analgésico e tal. Eu lembro que uns 2 ou 3 dias depois, eu e minha esposa fomos ao mercado, e assim que nós entramos no mercado, que fomos sair, eu fui lavar minhas mãos com álcool, e eu falei para ela, estranho,
eles estão usando álcool com água, porque eu não senti cheiro de nada. E aí dei para minha esposa, e minha esposa falou, realmente não tem cheiro não. E resumo, meu cunhado estava com Covid, a minha sogra com Covid, eu com Covid, minha esposa com Covid, meu outro cunhado, minha outra cunhada. E você começa a pedir que Deus cuide, trate, só que eu lembro de uma palavra que o médico falou assim, muito cuidado, porque quando chegar ao 7º dia, geralmente a doença pega forte. Eu lembro que foi uma sexta-feira, meu cunhado piorou muito, nós tivemos que internar, ele foi internado, foi para a UTI, e quando chegou no sábado, da sexta para o sábado, a minha esposa começou a ter febre, minha sogra febre, meu cunhado febre, e aí você olha e fala assim, Senhor, o que está acontecendo? Está todo mundo piorando. E eu? O que vai acontecer comigo? Mas eu lembro que Deus, o Senhor, trouxe uma paz muito grande no coração. Naquele momento, eu senti que o Senhor estava no barco. O Senhor estava tratando, o Senhor estava cuidando. Isso era claro. Só que a tempestade, como a gente vê no texto, ela é um movimento, ela é um balanço. Ela é uma agitação. E quando chegou ao domingo, domingo para segunda, meu cunhado foi entubado. E quando foi no domingo à noite, fomos ao hospital e a médica falou para minha esposa, você vai ter que ser internada. Eu lembro que minha primeira reação foi ficar em silêncio e orar. Orar e pedir, Senhor, está nas suas mãos. E minha esposa falou para mim, eu não quero ficar internada, mas também o Senhor tem o melhor. E graças a Deus, num dos exames, a médica olhou e falou assim, olha, realmente você está bem. Dá para tratar em casa, eu vou te liberar, você vai para casa. Passou a semana, o cunhado entubado, a sogra começou a melhorar, o outro cunhado a melhorar. E aí você olha e fala assim, a tempestade está acabando. Porém, passado mais alguns dias, eu lembro que minha esposa começou a perder sangue. E aí você pergunta, não, de novo, não. Mas Deus fala, calma, eu estou no barco. A tempestade está nas minhas mãos. Eu lembro que eu orei. Coloquei diante de Deus. Isso não é choro de tristeza, não. Na verdade, é emoção de alegria. Porque eu lembro que a médica chegou e falou assim, sua esposa vai ter que ser internada. E eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui junto com ela. E o Senhor fez realmente uma grande obra. Porque ela foi internada, ela estava muito mal, ela tinha desmaiado praticamente nos meus braços. Mas de repente você vê o movimento em direção à calmaria. Meu cunhado saiu do hospital. Meu cunhado deixou de ser entubado, foi para o quarto e depois saiu do hospital. E a minha esposa começou a melhorar e Deus acalmou. E graças ao Senhor, graças ao bom Deus, nós estamos todos aqui. Porém, Deus também deixou bem claro comigo, eu tenho o melhor para você. Então, não me questione. É isso que eu quero dizer para você hoje. Não questione a Deus pelo que você está passando, porque Deus tem o melhor para você. Eu quero te dizer, cuidado com o medo, a ansiedade, porque ela faz com que você projete situações
que nem vão acontecer. Vocês acham que na minha mente, em certos momentos, eu não projetei que minha esposa poderia morrer, meu cunhado? Todos nós projetamos. É um final de semana. Será que ele passa por esse final de semana? Por quê? Porque o medo e a ansiedade faz com que nós projetemos situações que ainda nem aconteceram. O Senhor sabe a situação. O Senhor sabe o que vai acontecer. Eu quero dizer, principalmente, o melhor para você, o melhor para todas as pessoas envolvidas na tempestade, ela está nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz, mas eu sei que pensamentos tenho de você, pensamentos de bênção. A palavra do Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é isso que nós temos que viver. A palavra do Senhor diz, o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Aprenda com as tempestades que você está passando na sua vida. Aprenda com as tempestades que o Senhor tem colocado ali. Porque elas são pedagógicas. Elas são para que você aprenda, para que você cresça, para que a sua fé seja fortalecida. Hoje você pode conversar com qualquer um na família. Todo mundo vai dizer, nós fomos fortalecidos na nossa fé. As lutas foram grandes? Foram, mas nós fomos fortalecidos. Porque o Senhor nos livrou. E por mais que em certos momentos nós tenhamos gritado, Senhor, não te importas, o Senhor se importou. Por isso, se você hoje está gritando e falando, Senhor, o Senhor não se importa comigo, o Senhor está vendo o que eu estou passando, o Senhor está vendo que eu estou passando por um problema financeiro enorme, o Senhor está vendo que eu estou passando por uma doença terrível, que me traz dor, que me traz angústias, que está me minando as forças. Creio que o Senhor tem o melhor para você. Creio que o Senhor quer te fortalecer, quer fortalecer a sua fé. Creio que o Senhor vai estar com você todos os momentos. Mas para isso, é importante a gente lembrar que em todas as situações das nossas vidas, nós devemos levar Jesus no nosso barco. E o que é levar Jesus no nosso barco? É você colocar em oração. Nós geralmente temos aquela mania de que, isso é muito simples. Eu não vou orar. Para que eu vou orar? Isso é uma coisa que eu mesmo posso resolver. Lembre-se, a nossa fé é fortalecida nas pequenas e nas grandes coisas. Então é importante que você sempre coloque, primeiro, tudo em oração, pedindo direção de Deus. Porque quando vier a tempestade, é Ele que vai direcionar. É como eu falei, aquela imagem do rapaz que dirigiu o barco. Ele sabia para o lado que ia, de modo que o barco não ia tombar. E Jesus faz a mesma coisa. Ele sabe o melhor caminho. Ele sabe a melhor direção. Segundo, aprenda com as tempestades. Que não importa o tipo de agitação. Não importa o que aconteceu. O Senhor pode acalmar. O Senhor vai te tranquilizar. E principalmente, o Senhor vai cuidar de você. E aprenda também, principalmente, quem é o Deus que você crê. Se você ainda tem dúvida, a palavra de Deus tem uma centena de exemplos. Você vai ver cura, você vai ver salvação, você vai ver restauração de vida, você vai ver cego enxergando, você vai ver coxo andando, você vai ver a mulher de fluxo de sangue, anos e anos com doença, sendo curada. Creia que o Senhor tem o melhor para você. Então, aprenda com as tempestades. Aprenda trazendo sempre o Senhor no barco. E você pode ter certeza, você vai fortalecer a sua fé, você vai crescer, você vai ser fortalecido.
E o Senhor vai fazer a obra na sua vida. Feche seus olhos. Eu queria orar com você. E eu não sei em que parte você está. Talvez você está passando pela tempestade, mas você está tirando a água. Talvez você ouviu o chamado de Deus para atravessar do lado, mas você tem resistido. Talvez você está naquela fase que você está gritando: Senhor, eu estou morrendo. Estou morrendo e o Senhor não se importa. Eu estou sofrendo e o Senhor não está nem aí. Eu não sei em qual parte que você está, mas eu quero orar por você, pedir que Deus trabalhe na sua vida, que Deus trabalhe e que você possa, assim como os discípulos, no verso 41 que diz: e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que você possa saber quem é esse, que você possa conhecer quem é esse, que até o vento e o mar obedecem. Pai, muito obrigado, Senhor. Como é bom transmitir e falar da mensagem do Senhor. Contar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Pai, como é bom poder ler a Tua palavra e ver que o Senhor é poderoso, que o Senhor quer fazer grandes coisas na nossa vida. Como é bom ouvir que o Senhor nos chama, a cada um de nós, para atravessar do outro lado. Muitas vezes nós recuamos, nós temos medo, porque achamos que passar para o outro lado vai trazer sofrimento, mas ao contrário. Passar para o outro lado vai trazer fortalecimento. Passar para o outro lado vai fazer com que nós entendamos que o Senhor disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entender que o Senhor está conosco todos os dias. Passar para o outro lado permite que nós entendamos quem é esse que até os ventos obedecem. Talvez, Senhor, meu irmão aí do outro lado, ele está naquela questionando: Senhor, não importa que morramos. Acalma esse coração, Senhor. Traz paz. Eu vou dizer para você que está me ouvindo: abra o seu coração, confia nele, se coloca diante dele e saiba que o Senhor vai fazer a obra. Mas eu oro e peço: acalma esse coração, Senhor. Se ele está com essa ideia de que o Senhor não se importa, tira isso do seu coração e trabalha na sua vida. E Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Sabemos que ainda vamos passar por outras tempestades, mas fortalecidos, Senhor. Primeiro, porque o Senhor está conosco no barco. Segundo, Senhor, porque cada vez mais entendemos e sabemos quem é o Senhor. E nós queremos falar como Jó falou: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Esses discípulos aqui, Senhor, eles te conheciam porque eles andavam com o Senhor. Eles te conheciam, Senhor, mas, ó Deus, eles tiveram uma experiência que com certeza marcou a vida deles. E é essa experiência que nós queremos ter sempre com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Eu te louvo e agradeço e coloco tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. E lembre-se, Jesus acalma a tempestade. Mas lembre-se também, você pode e deve aprender com as tempestades. Que Deus abençoe.
Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Louvado seja o Senhor. Nós agradecemos a Deus por esse louvor maravilhoso. E o Senhor realmente continue usando essa equipe de louvor para falar aos corações que estão aí nos seus lares. E que o Senhor possa realmente ouvir as nossas orações, cuidar das nossas vidas, assim como Ele nos mostrou pela sua palavra ali pregada. Nós temos que estar com Ele no barco, confiando que Ele cuida e sustenta as nossas vidas pelo seu poder. Nós não precisamos andar ansiosos ou preocupados com nada. E nós vamos fazer desse momento agora, levando o nosso pedido, o seu pedido dentro do seu lar aí. Aquilo que você tem dentro do seu coração, você vai apresentar agora diante do Senhor. E nós vamos estar orando aqui. Eu e a minha esposa, Ana, estaremos orando por todos vocês aí dentro dos seus lares. Nos acompanhe neste momento. Senhor Deus, quero te louvar, exaltar e agradecer
porque o Senhor é um Deus que sustenta todas as coisas pela Tua palavra, pelo Teu poder. Cuida, Senhor, de cada um que está dentro do seu lar ali, pois está muitas vezes precisando de algo do Senhor. Mas quero te pedir especificamente, ó Deus, para que o Senhor esteja cuidando dos governantes do nosso país, aqueles que estão em eminência, aqueles que estão no poder, para ajudar o nosso país a se desenvolver, para promulgar leis, para cuidar do pobre, do necessitado através dessas leis. Mas, ó Deus, nós não temos visto isto. Nós estamos vendo muitas vezes brigas por conta de políticas, direita, esquerda, centro, mas para nós não existe isso. Nós queremos que o Senhor, que é o Senhor das nossas vidas, e queremos que a Tua igreja olhe para isso e veja que nós não somos dessa pátria, nós somos cidadãos dos céus, nós estamos aqui apenas de passagem, e que a Tua igreja acorde e veja o seu dever diante dessa sociedade, mostrando que a igreja do Senhor está nessa terra para ser luz, para ser sal e para fazer diferença. Ó Deus, que essas autoridades que foram instituídas ali, através do nosso voto, tenham o temor do Senhor. Fala ao coração desses homens, dessas mulheres que estão ali. Vá dentro dos seus lares, aonde eles estiverem. Toca nesses corações. Tira desses corações o desejo, a ambição e a ganância. E apenas coloca no coração deles a misericórdia, o desejo de auxiliar o povo que precisa. Também te peço pelas autoridades das igrejas, ó Deus, que eles continuem fazendo o seu dever como servos e servas do Senhor. Aqueles que estão instituídos pelo Senhor, dentro da nossa igreja, em todas as igrejas, onde quer que elas se encontrem, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, dos líderes, dos ministérios da nossa igreja, lá em Mauá, que cada, ó Deus, ministério seja cuidado pelo Senhor, que o Senhor dê realmente desejo de servir ao Senhor e não a homem, que possamos fazer a Tua obra com o coração livre de qualquer medo, de qualquer insegurança, mas que façamos com amor, com dedicação para o Senhor. Te peço também, ó Deus, pelas autoridades que estão, ó Deus, em todos os lugares no judiciário, em todos os lugares, ó Deus, em todas as camadas da nossa sociedade, nas empresas, grandes e poderosos líderes ali de empresas que têm, ó Deus, muitas vezes o poder de fazer alguma coisa para a sociedade, que realmente o Senhor use aqueles que têm o poder para fazer isso, para auxiliar o pobre e o necessitado, aqueles que precisam desse auxílio. Cuida dessas autoridades, cuida desses homens e mulheres, ó Deus, que estão em eminência, para que possamos ver a Tua mão poderosa sobre o nosso país, sobre este mundo, cuidando e sustentando cada um. Esse é o meu desejo, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja. Vamos continuar orando, vou estar orando pelos enfermos. Senhor amado, eu quero te glorificar, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por estarmos aqui, louvando e glorificando o Seu nome, podendo ouvir a Sua mensagem, falando aos nossos corações, Senhor. Mas nesse momento, Pai de amor, eu quero te pedir pelos enfermos, Senhor amado, como tem abalado o nosso país, nosso mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Vai de encontro com os hospitais, Senhor Deus, abençoando, Pai, dando cura, Pai, dando libertação, ó Deus, principalmente, Senhor Deus, por esse vírus, ó Deus, que está matando tanta gente, Deus, matando tanto ente querido, Pai, que nós amamos, ó Pai, mas o Senhor sabe todas as coisas, ó meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, esteja curando, libertando, ó Deus, não somente pelo Covid, Senhor Deus, mas por outras doenças também, Senhor Deus. Vai entrando, Senhor, dando cura, Pai, dando libertação, dando sabedoria aos médicos, Senhor Deus, guardando eles também, ó Deus, guardando os enfermeiros, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai. Senhor, quero te pedir também pelas famílias, Senhor Deus, do nosso país, desse mundo. Tenha misericórdia, Pai, entra nos lares, Senhor, dando sabedoria, Deus, dando paz, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, coloca as Tuas mãos, ó Pai de amor. Eu te peço também pelo desempregado, Senhor Deus, nessa pandemia, Deus, quanto emprego, Deus, muitas pessoas foram mandadas embora, perderam seus empregos, empresas fecharam, Senhor, o mercado fechou. Tenha misericórdia, Senhor Deus, vai de encontro, Senhor, abre as portas, Senhor Deus, que somente o Senhor pode abrir as portas, Senhor, para um pai desempregado, para uma mãe, Senhor Deus,
pelos jovens também, Senhor, eu quero lhe pedir, ó Deus, como esse mundo está imundo, Senhor, na cabeça desses jovens, Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor, usa a vida da tua igreja, Senhor Deus, para resgatar esses jovens, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro, Pai, eu quero te louvar, ó Deus, te glorificar, porque, Senhor, está tudo no teu altar, ó Deus, que o Senhor possa nos escutar, ó Deus, ao nosso clamor, ó Pai, eu te entrego, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Continue orando dentro do seu lar. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos encerrando mais esse culto aqui da Conexão Primeira em Mauá. Obrigado pela forma de poder entrar aí com vocês à casa de vocês e participar com vocês desse culto. E vou chamar agora o irmão pastor Miguel para estar então encerrando esse culto com a oração apostólica aqui. Que Deus abençoe. Miguel, Deus abençoe. Amém, meu querido. Deus abençoe. E realmente foi um culto abençoado, né? Louvores abençoados, e eu gostaria de agradecer a Deus. Vamos orar. Eu vou pedir que você feche seus olhos, né? E essa palavra, essa bênção apostólica, ela traz uma mensagem muito bonita e importante, que traz sobre o conhecimento do nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Que a graça de nosso Senhor Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo, o amor de Deus, nosso Pai, estejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Até a próxima quinta-feira. Deus abençoe.